Vou mostrar para você quem é o Lulinha, filho do Lula. O retrato exato daqueles que se utilizam do poder para enriquecerem ilicitamente e serem blindados pelo sistema. Fábio Luiz Lula da Silva. No ano que o pai se elegeu presidente, em 2002, ele era monitor de um zoológico em São Paulo. Ganhava seu salário, parece que foi a única vez que trabalhou. No ano seguinte, 2003, primeiro ano do governo do pai, o Lulinha virou sócio de uma empresa de tecnologia. Em seguida, essa empresa recebeu 5 milhões de reais da Telemar, uma concessionária de telefonia que dependia do governo federal. Dali em diante, o Lulinha se tornou um empresário milionário, com movimentação financeira de 19 milhões e meio de reais em apenas 4 anos. Hoje ele mora na Espanha, bancado por empreiteiras que têm contratos com o governo do pai. Em mais de 20 anos, o nome do Lulinha passou por diversos inquéritos da Polícia Federal, passou por Lava Jato, CPMI dos Correios, Operação Mapa da Mina e agora está no maior escândalo previdenciário da história do Brasil. O roubo direto das contas dos idosos, dos pensionistas, dos aposentados de todo o país. E com tudo isso, sabe quantas vezes o Lulinha se tornou réu? Nenhuma. 0 denúncias do MP, seus processos todos arquivados, 0 condenações, investigado a vida inteira, blindado a vida inteira. Agora, só nas últimas semanas, foram reveladas nas investigações mais mensagens em que a lobista Roberta Luxinger, amiga íntima do Lulinha, escreve para ele que os dois trabalham em nível diferenciado. Eu sei, é o filho do poder. Disse ainda que o nosso futuro é na Suíça. Lógico, com os pagamentos de cerca de 300 mil reais mensais, uma mesada em favor do filho do Lula, a investigação ainda identificou 1,5 milhão de reais de repasses com Lulinha aparecendo pelo código o filho do rapaz. Enquanto isso, a lobista do Lulinha ainda comprava joias, colar de diamantes, para dar de presente para o chefe de gabinete do presidente Lula, o tal do Marcola, que também recebeu pagamento identificado de 249 mil reais. Tem mais, as viagens documentadas do Lulinha, a lobista e o careca do INSS, sempre juntos, viajando para Lisboa, para Madrid, de classe executiva. Tudo isso enquanto os 6 bilhões e 300 milhões de reais que eram descontados, sem autorização, roubados da aposentadoria de milhares de idosos de norte a sul do país. Várias as entidades associativas e de fachada faziam esse desconto. Aqui o irmão do Lula, Frei Chico, está envolvido no esquema, com assinaturas falsificadas e servidores cooptados. No centro da roubalheira, o careca do INSS, principal operador da fraude, dono de uma das entidades que arrecadou sozinha 221 milhões de reais em descontos roubados. O mesmo careca do INSS que circulava ali pelos ministérios do governo Lula, esteve 5 vezes no gabinete do assessor especial da presidência, o Berger Barbosa, também colado no Lula. A empresa do careca do INSS que pagava a consultoria da amiga íntima do Lulinha, a Roberta Luxinger. E é essa amiga que comprava as joias e transferia dinheiro para o Marcola, chefe de gabinete, homem mais próximo no trabalho do Lula. O esquema, essa grande crueldade que roubou dos mais necessitados, de aposentadorias, de pensões, se revela dentro do gabinete do Lula. Integrantes da família
e também da Presidência da República envolvidos diretamente. O que fazem as instituições? Em março de 2026, a CPMI do INSS aprovou a quebra de sigilo bancário e fiscal do Lulinha. Horas depois dos extratos chegarem, Flávio Dino, ministro do STF, indicado pelo Lula, anulou a quebra. No final do mesmo mês, o relatório final da CPMI saiu pedindo o indiciamento de 216 pessoas, incluindo o Lulinha, por organização criminosa, lavagem de dinheiro, corrupção e tráfico de influência, com pedido de prisão preventiva por risco de fuga do Lulinha, que está agora na Espanha. O relatório foi derrubado, a CPMI acabou sem conclusão. No STF, enquanto isso, no meio desse ano, o ministro André Mendonça autorizou os inquéritos sobre tráfico de influência do careca do INSS junto ao Ministério da Saúde do Lula e na Dataprev, a estatal que processa todos os dados do INSS, onde o Lulinha também está envolvido. E como está essa atuação da Polícia Federal do Lula, que deveria estar tocando essas investigações? A PF trocou ao menos 3 delegados da equipe que investiga o Lulinha. Ainda acionou a AGU para contestar as decisões do ministro André Mendonça e, não satisfeita, fatiou o caso em 3 inquéritos separados, como manobra para tirar as investigações das mãos do ministro Mendonça. Todos sabem que já estão preenchidos os requisitos para a decretação da prisão preventiva do Lulinha. E por que nada acontece? O ministro, o juiz do processo, por lei, ele não pode decretar sozinho de ofício. Ele necessita de um pedido de prisão da polícia ou do MP, o PGR. Só que até hoje o Lulinha não tem contra ele nem pedido para ser ouvido a prestar esclarecimentos. Quanto mais um pedido de cautelar. Está claro que a PF quer deixar para depois das eleições. É clara a blindagem e a politicagem dentro da Polícia Federal, uma instituição antes tão respeitada. Todos já deveriam saber que nada disso é acidente. Esse é o modo do PT de governar. Lembra do mensalão, a compra dos votos no Congresso com dinheiro público, a destruição da representatividade popular, do Petrolão, cerca de 10 bilhões de reais em propina na Petrobras, montaram um cartel de empreiteiras, saqueou a maior empresa do país, o roubo de uma riqueza nacional de todos os brasileiros. Das empreiteiras, que ainda confessaram na justiça americana terem pago 788 milhões de dólares em propina em 12 países. O BNDES financiava as obras em Cuba e na Venezuela e vinha o calote bilionário desses regimes para o contribuinte brasileiro pagar. Dinheiro público sustentando obras de ditaduras lá fora, enquanto faltava recurso no Brasil para os brasileiros. Abram os olhos dos desavisados, dos isentos, dos indecisos. Um 4º mandato do Lula não é opção. É uma sentença de destruição do Brasil. Esse país precisa de mudança, precisa de decência, precisa de trabalho, precisa de um governo que respeite o dinheiro do trabalhador e do aposentado. Em 2026, a resposta é nossa. Vamos fazer o Brasil vencer. É Flávio Bolsonaro, 22, presidente do Brasil.